Glória a Deus. O Senhor, Ele nos move em direção à vontade dEle. Consegue abaixar para mim a letra do ar ali só para... Amém. Curva sua cabeça, irmão. Feche seus olhos, fazendo favor. Senhor, nós somos totalmente dependentes do Senhor. Ó Deus, tudo que acontece em nossas vidas, ó Deus, nós precisamos que esteja sobre o seu controle. Ó Deus, que nós não venhamos tentar tomar o controle, mas que nós venhamos confiar no controle do Senhor. Deus, que em nome de Jesus, o Senhor tenha liberdade neste lugar, como o Senhor já tem tido. Que o Teu Espírito Santo continue falando em cada coração. Ó Deus, que o Senhor tenha liberdade para fazer o que o Senhor quiser. Que a Tua palavra seja iluminada, ó Deus, e ela entre nos nossos ouvidos, seja gravado no nosso coração e faça diferença em nós, porque a Tua palavra, Pai, ela ilumina o nosso caminho, o nosso proceder e nos conduz à salvação. Ó Deus, em nome de Jesus, nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito por nós e por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Discípulo. Estou vivendo como um? Foi a pergunta que eu fiz no tema. E espero que ao final a gente consiga responder. É uma pergunta retórica. Você tem que responder para você mesmo. Mas eu acho que é algo bem importante para nós. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E queria trazer inicialmente o significado da palavra discípulo, para a gente dar um pontapé inicial. O discípulo, ele é, na raiz da palavra, um aprendiz, um seguidor de alguém, aquele que se esforça para tornar-se como o seu mestre. E qual que seria a motivação de um discípulo? O discípulo, ele tem a motivação por meio da inspiração. Ele se inspira, ele enxerga e ele caminha em direção a algo ou alguém. O discípulo, ele escolhe ser discípulo. Mas ele também é escolhido. Porque quem segue, decide seguir alguém. Mas para seguir alguém, é preciso que esse alguém deixe ser seguido através de pegadas, através de uma história, através de um ensino. Então o discípulo, ele escolhe e é escolhido. E é preciso que algumas decisões aconteçam para que esse processo ocorra. Para começar, nós vamos falar de um exemplo de um discípulo que está em Ruth, capítulo 1, versículos 15 a 18. A multimídia vai projetar, eu vou pedir para acender a luz central apenas para aqueles que quiserem acompanhar na sua própria Bíblia. Livro de Ruth, capítulo 1, versículos de 15 a 18. Diz assim: Então Noemi a aconselhou: Veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus.
volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insista comigo que te deixe e não mais a acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo o rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Essa história, bem interessante, acontece de uma forma até resumida, contando a história de Noemi, que era casada com Elimeleque, e tinha 2 filhos, Malom e Quilion. Ela tinha como nora Ruth e Orfa. Morreram nada mais, nada menos que Elimeleque, Malom e Quilion, o esposo e os 2 filhos. E ficaram 3 mulheres, que naquela época não podiam, vamos dizer assim, trabalhar, não tinham sustento próprio. Quando tinha trabalho era algo informal, era um trabalho que sofria preconceito, eram mulheres que eram subjugadas pela sociedade e dependiam do marido, cuidavam dos filhos, cuidavam da casa, eram, conduzidas, mas nessa história morreram os 3, e ficaram essas 3 mulheres, lutando para sobreviver num contexto onde começou a imperar a pobreza e a fome. E elas se viram numa situação muito difícil. O que é que nós vamos fazer da nossa vida? E o interessante é que nessa passagem a gente vê o relato ali de Ruth e de Orfa e de Noemi, onde Noemi orienta que as suas noras voltem para o lugar de origem delas, para que na terra delas, no lugar de onde elas vieram, elas tentassem a sorte, casando-se de novo, procurando sustento para matar a fome. E Orfa, a princípio, moabita, ela aceita voltar para sua terra, mas Ruth não. E Noemi, naquele cuidado de tentar mostrar para Ruth que era o melhor, que ela deveria tomar rumo na vida, buscar uma solução para aquilo ali, porque ela ia acabar morrendo às 3, ela orienta: Ruth, por que você não faz como órfã? Volta para Moabe, vai buscar o seu povo, ajuda, alguma coisa. E ela diz algo muito interessante aqui: para o seu Deus, mas um Deus com a letra minúscula. Porque os deuses que imperavam na terra de Ruth e de Orfa não era o Deus de Noemi. Mas Ruth, aprendendo, convivendo, vendo Noemi, ela fala o seguinte: não, aonde você for, Noemi, eu vou. E tem outra coisa: o seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Eu não quero o Deus da minha terra. Os deuses que naquela época eram Quemós, Moloque, a Bíblia até fala sobre a idolatria a Moloque, que as pessoas chegavam a queimar os filhos, sacrificar os filhos a Moloque. Era um grande deus naquela época, era um deus muito respeitado. E Orfa, ela volta para esse Deus, para essa terra, para esse contexto, para buscar refúgio. Mas Ruth não, Ruth vira e fala: não, aonde você for, eu vou te seguir. Eu quero ir na direção que você for, eu quero seguir os seus passos. E é interessante que, de início, a Noemi ainda fala, não, mas não é o melhor.
Eu não quero que você me siga. Vocês lembram que eu falei que o discípulo envolve ele escolher e ser escolhido? Nesse momento aqui, Ruth escolheu estar com Noemi, seguir Noemi, andar com ela, aprender, trilhar o mesmo caminho, servir o mesmo Deus. E de início Noemi ficou resistente, porque ela não sabia se era o melhor. Mas de tanto a Ruth insistir, a Noemi falou, então tá bom, não vamos brigar. Já que você quer me seguir, pode me seguir. E ela deixou que a Ruth a seguisse. Gostaria de ler com vocês também Mateus, capítulo 17, versículo 5. Mateus, capítulo 17, versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o, ou ouça-no. Nessa passagem a gente vê que Jesus está ali, né, no monte onde ocorreu a transfiguração, e os discípulos ouvem a voz do próprio Deus, falando sobre o seu filho, Jesus. Mas a orientação que nós queremos pegar nessa passagem é que o discípulo, aquele que segue, ele deve ouvir o mestre. O próprio Deus, naquele momento ali, chamou a atenção dos discípulos. Ouçam-no, escute-o. Por que o próprio Deus precisou falar com os discípulos para dar ouvidos para o mestre, para Jesus? Porque, por vezes, nós somos pessoas que seguem, que andam junto, que até conseguimos captar a mensagem, mas ouvir, dar atenção, meditar nas palavras, é tarefa do discípulo. E não simplesmente de uma pessoa que está junto, no meio, caminhando ali. Vamos seguir esse Jesus aqui. Vamos ver onde é que vai dar. Porque na hora que chegar o momento que a situação apertar, nós podemos fazer como órfã e voltar para a terra de origem, voltar para os outros deuses, e não fazer como Ruth. Porque Ruth, no momento da dificuldade, no momento da luta, no momento da decisão difícil, ela ouviu. Espera aí, eu não posso voltar para a minha terra de origem, eu não posso, eu estou passando fome, está difícil, meu marido morreu, meu sogro morreu, a gente não tem esperança, mas espera aí, Noemi me ensinou muita coisa. Noemi me deu exemplo. Tem uma história, ela tem um Deus. O discípulo ouve. O discípulo dá atenção. O discípulo está ligado. Por mais que o mestre, aquela pessoa que você está seguindo, às vezes fala alguma coisa que parece que não está encaixando, mas espera aí, tem todo um contexto. Tem toda uma história. E a história de Noemi apontava para o Deus que ela servia. E naquele momento de dificuldade, a órfã não entendeu, porque talvez não estava tão ligada. Noemi falou um monte de coisa, falou um tal do Yahvé aí, um senhor, eu não entendi direito, eu vou voltar para o Moloque lá, que é mais seguro, esse eu conheço. Esse aí, minha família já está lá, está tudo tranquilo, vou voltar para lá. Ela mandou eu voltar, vou voltar. Quando o discípulo escuta, quando ele dá ouvidos, quando ele presta atenção, ele vai ter a orientação, o conselho certo para tomar a decisão. Gostaria de lermos também, um pouco mais para frente de Mateus, agora no capítulo 11, versículo 29. Perdão, para trás. Capítulo 11, versículo 29.
Diz assim, Mateus 11, 29. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Desta feita, a palavra do próprio Jesus, nos dizendo sobre o jugo, sobre mansidão, sobre humildade, sobre descanso. Mas espera aí, tem uma chamada muito importante aqui. Aprendam de mim. Jesus, enquanto mestre, ele traz um ensino importante para quem é seu discípulo de verdade. O discípulo, ele não apenas ouve uma mensagem, ele não apenas anda junto e fica apenas escutando e meditando. O discípulo, ele ouve e aprende. O discípulo guarda o conselho, o ensino, porque aprender envolve você guardar no coração, você tomar para si, você entender a mensagem, você captar o valor do ensino, o valor da história, o valor da experiência. E não apenas eu ouvi. Como Jó nós conhecemos na história, antes eu conhecia Deus de ouvir falar. Mas quando ele passa pela experiência real, a vivência com Deus, ele sente como os olhos vendo o próprio Deus, um sentido, uma experiência totalmente diferente daquela que ele tinha de só ouvir falar. Quando o discípulo ele está realmente na posição certa de discípulo, ele ouve, ele medita e ele aprende. Ele guarda aquela mensagem, aquele ensino, aquele conselho. Então é preciso que nós interpretemos a mensagem como discípulos. Não basta escutar. O discípulo que está dentro de você, será que ele está conseguindo interpretar a mensagem de Cristo? Será que nós estamos conseguindo entender a mensagem que Cristo está nos passando? Porque quando nós ouvimos essa mensagem, quando nós entendemos essa mensagem, nós vamos guardar essa mensagem. Ela vai nos impactar. Ela vai, de certa forma, trabalhar aqui dentro, produzindo algo. Mas produzindo o quê? Nós vamos ler agora João, capítulo 15, versículo 8 ao versículo 10. João 15, 8 a 10. Diz assim: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. E dessa passagem que fala do amor do Pai, do amor de Deus, e o amor que é necessário para que nós convivamos com Ele, o Senhor nos traz um ensino muito interessante. Quando nós podemos dizer que nós somos discípulos? Quando nós damos muito fruto. Darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. O discípulo, ele não apenas ouve e aprende, o discípulo obedece. Porque quando nós entendemos a mensagem, quando nós entendemos o conselho, nós também entendemos a importância de praticar o conselho.
E naquele momento ali, Ruth, ela entendeu a importância da prática do conselho. Não adianta eu conviver com Noemi esse tempo todo, passamos anos juntos aqui, né, enquanto nossos maridos eram vivos, nós lutamos, pelejamos. No momento da dificuldade, Ruth, ela absorveu, ela ouviu, ela aprendeu o conselho e ela colocou em prática. Espera aí, eu preciso servir esse Deus. Não adianta eu ter ouvido, não adianta eu ter achado que eu aprendi a mensagem, se nesse momento eu voltar para a minha terra, eu deixar de seguir a minha mestre. E naquele momento, Ruth, ela obedece ao conselho, ao ensino de servir ao mesmo Deus, que é o único Deus, o nosso Deus. Então o discípulo, ele, quando realmente escuta e aprende, ele coloca em prática. Mas como nós devemos colocar em prática o ensino do Senhor? Dando frutos. A palavra do Senhor nos ensina que o discípulo, ele dá fruto. Mas o que é dar fruto? O que significa nós darmos fruto? Uma árvore, quando ela brota, cresce, amadurece, ela chega no momento de frutificar, o que acontece? Ela gera frutos, porque ela foi criada para isso. Ela foi pensada para isso. Deus concebeu, Ele concretizou a obra dele na vida daquela árvore, uma linda arvorezinha, que serve para quê? Para dar frutos. Então ela dá fruto. Se nós fomos criados para dar frutos, e nós não damos fruto, para que nós servimos? Se somos árvores, e Jesus está dizendo, vocês serão meus discípulos, quando vocês darem muito fruto, porque eu dou fruto, eu sou frutífero, eu sou discípulo do meu Pai, eu reflito o amor do Pai quando eu sou frutífero, e nós, como discípulos de Jesus, precisamos ser frutíferos. Não adianta nós acharmos que nós somos bonitinhos porque nós estamos seguindo Jesus, porque Jesus, ele deixa bem claro que tem algo a mais. É preciso a gente pensar, o que nós estamos fazendo? O que está acontecendo? Será que é isso mesmo? Será que é só isso? Em Mateus 28, versículo 18, acho que pode deixar as luzes acesas. Mateus capítulo 28, versículo 18. Diz assim: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. É um certo resumo do que a gente está falando, mas é muito lindo a coerência de Jesus. Apenas nessa passagem, nesse momento, ele fala da autoridade que foi dada, ele fala do poder da ação do Espírito Santo na vida dele, mas ele ensina aqueles que estão seguindo a ele, que eles devem dar continuidade nesse ministério. Foi-me dada autoridade no céu e na terra, mas vocês devem continuar sendo meus discípulos, dando frutos, que era o quê? Ensinar, levar a mensagem, para que obedeçam, o sinal de obediência daqueles que estão sendo discipulados por vocês, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tendo em mente o quê? Que essa comunhão, esse amor, essa obediência,
essa ação frutífera mostra que Deus está conosco. Porque nós somos frutíferos pela autoridade e pelo poder de Deus. Jesus, ele começa a mensagem explicando por que ele era frutífero. Porque me foi dada autoridade, e eu estou dando essa autoridade a vocês. Vão, deem fruto, mas ensinando-os a obedecer. É autoridade. Nós temos essa autoridade, igreja. Nos foi investida essa autoridade para que nós ensinemos a palavra do Senhor, para que nós levemos o nome do Senhor, e esses nossos discípulos também obedeçam ao mesmo Deus. Nós temos essa autoridade, por isso que Jesus, ele fala inicialmente essa proposição. Foi-me dada essa autoridade, eu estou investindo essa autoridade em vocês, então não temam, não se acovardem, porque vocês estão levando a mensagem da salvação com a mesma autoridade que eu tenho. Então, enquanto discípulos que servem ao Deus vivo, Deus Todo-Poderoso, nós somos investidos de uma autoridade para levar essa mensagem. Então, nós não podemos nos acovardar. E isso é muito importante, porque assim como Ruth passou por aquele momento difícil, que ela poderia ter se acovardado, assim como os discípulos de Jesus passaram por um momento de grande angústia, quando Jesus é crucificado, nós passamos por esses momentos todo dia. Nós somos confrontados, nós somos perseguidos, nós somos levados a nos acovardar, a esconder o nosso discípulo que está dentro de nós, que Jesus semeou e espera que seja frutífero. E Jesus está virando para nós e falando: não se acovardem, porque foi investida a autoridade do alto sobre você, para que vocês sejam meus discípulos e formem novos discípulos. A autoridade vem de Deus sobre nós, não é sua. Você não tem autoridade em si mesmo, a autoridade vem do alto. A nossa autoridade vem pelo poder de Deus, pela salvação em Jesus e pela palavra do Senhor, pela profecia. Nós somos investidos por essa autoridade, a autoridade que vem do alto. Isaías 29. Isaías 29, versículo 13. Diz assim, Isaías 29, 13. Porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Nessa passagem, o Senhor Deus está chamando a atenção para um povo que obedecia aos mandamentos. O interessante da instrução, da exortação, da correção do Senhor é que Ele está falando com o povo que obedecia os mandamentos. O seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Eles não estavam trilhando o caminho que Deus mandou? Mas por que Deus, por vezes, Ele não se agrada desse tipo de obediência? Por vezes, nós, como seguidores do Evangelho, nós viemos à igreja, nós damos o dízimo, fazemos até jejum na época de maratona, de jejum e oração, oramos, obedecemos, ouvimos a mensagem, a pregação, a homilia, e isso nos toca, nos comove. Mas eu tenho uma palavra de atenção para todos nós. Os fariseus faziam o mesmo.
Eles guardavam o sábado, eles jejuavam, eles oravam, eles davam esmolas, mas, assim como diz em Isaías, o coração deles estava longe do Senhor. Mas o que é isso? O que significa isso? Por vezes, irmãos, o discípulo, ele obedece. Ele ouve a mensagem, ele aprende a mensagem, ele obedece a mensagem, ele segue, ele vem à igreja, ele levanta as mãos, ele louva, prega. Mas o verdadeiro discípulo de Cristo excede a obediência. O discípulo verdadeiro de Cristo, ele entende que ser discípulo de Jesus é mais do que cumprir uma lista de tarefas. É mais do que simplesmente eu fazer o descubra, eu fazer o discípulos, eu vir à igreja, eu frequentar a célula, eu ser um colíder, eu ser um líder de célula, eu convidar as pessoas. Ser discípulo de Cristo verdadeiramente excede uma lista de tarefas. Se a nossa vida cristã se resumir a cumprir uma lista de tarefas, nós precisamos ter cuidado. Porque nós corremos o sério risco de acabar como os fariseus. Eu estou cumprindo a minha parte, Deus tem obrigação de me salvar. Eu estou garantido. Deus vai me honrar, eu estou garantido. Estou garantido. E quem dizer o contrário é pecador. Porque eu estou cumprindo a listinha. Checklist. Gente, parece brincadeira, mas não é. A nossa mente, ela é enganosa. O nosso coração, a própria palavra fala, cuidado com o seu coração. Porque enquanto está tudo bem, meu irmão, está tranquilo. Mas quando vem a provação, cuidado com a sua mente. Porque isso pode vir no seu coração. Deus, eu estou cumprindo a lista de tarefas. Você tem obrigação de cuidar de mim nesse momento. Deus, ele tem compromisso com a palavra dele. Ele não tem compromisso com você e com o que você faz. Ele tem compromisso com a palavra dele. A obediência é obrigação nossa. O que Deus quer de nós é um coração verdadeiro, fazendo isso sem esperar nada em troca. Porque Deus, ele vai sim cuidar de você, porque ele te ama. Independente das circunstâncias, você pode ficar tranquilo. O Deus que nós servimos, ele vai continuar sendo fiel. Ele vai cuidar de você. A pergunta que você tem que se fazer é: eu estou agradando a Deus? Porque não basta cumprir uma lista de tarefas. Se nós achamos que porque a pastora está feliz com a gente, o seu líder de célula está feliz com você, ou a sua família está feliz com você, está tudo bem, cuidado. Deus está se agradando de você? Porque enganar o homem é fácil. Eu consigo enganar facilmente a minha família, eu consigo enganar facilmente a igreja, eu consigo enganar facilmente o meu chefe, mas a Deus ninguém engana. O nosso Deus, ele é santo, reto e justo. E ele tem compromisso com a palavra dele. Então, se nós entendermos a mensagem, se nós tivermos o aprendizado embutido em nós, e se nós formos obedientes, nós vamos conseguir entender a importância de agradar esse Deus que nos ama. A importância de exceder essa obediência. A importância de se importar com Deus. Você já se importou com alguém de verdade? Já se importou? A pastora está se importando com o caso nesse momento, você não sabe o tanto. É um compromisso, né, pastora? É difícil, é assim, se importar.
sabe, querer saber o que a pessoa está pensando, se ela está bem, se ela não está, se está agradando, se você fez o bem, né? Se tá satisfazendo, se está bom, sabe? Você já perguntou para Deus assim, Deus, como que está? O Senhor está se agradando de mim? Já perguntou isso para Ele? Ou você faz as coisas e, não, mandaram fazer, eu estou fazendo. Eu vou lá no culto, um ensaio, agora o teologar, nossa, lição de célula, quase que eu esqueci da célula, vamos, pronto. Nossa, graças a Deus, essa semana eu venci, Deus, não vou nem orar, porque já, não deu, né? Não, estou fazendo hora extra já. Nós estamos rindo, mas é sério. Gente, será que nós temos essa sensibilidade de se importar com Deus? Se Ele realmente está se agradando de todo esse sacrifício, ou simplesmente a gente está lá cumprindo essas tarefas, porque eu sou crente, cara, eu tenho que fazer, é obrigação. É obrigação sim, mas é algo que Deus quer que você faça de todo o coração, que agrade ao coração de Deus, e quando nós fazemos as coisas para agradar a Deus, meu irmão, traz paz. Você sente que Ele está feliz, porque nós somos um com Ele no Espírito Santo, o Espírito Santo comunica com o seu Espírito, e você sente que Deus está feliz, e você fica feliz. A obra deixa de ser um peso. Eu vou abrir um parênteses aqui para falar o que a pastora já tinha me pedido para falar e eu nunca falei. Houve um momento nessa igreja que a obra passou a ser um peso para mim. E eu não só pensei em largar tudo, como eu larguei. Mas por quê? Porque eu não tinha convicção, e eu não estava preocupado se Deus estava se agradando de mim. Até que um dia, voltando do trabalho, no anel rodoviário, eu até brinco, ouvindo uma música do André Valadão, que eu não gostava na época. Estava passando na rádio, paciência. E Deus começou a me incomodar tão forte, com um questionamento que para mim era audível. Quem você acha que você é? Quem você está achando que você é? Porque você nasceu num lar evangélico, porque seu pai é pastor, porque o pai da sua esposa é pastor, porque você quer fazer seminário, porque tudo está dando certo na sua vida. Quem que você está achando que você é? Você não é ninguém se não for eu na sua vida. Irmãos, foi tão forte que eu tive que parar o carro. Eu não estava conseguindo dirigir. E veio forte no meu coração um arrependimento muito grande. Eu chorei copiosamente dentro do carro. E a única coisa que eu consegui falar foi, Senhor, me perdoa. Porque, às vezes, nós estamos na casa do Senhor achando que nós somos alguma coisa. Porque nós nos baseamos nos resultados. Nós nos baseamos no que as pessoas veem e falam de nós. Mas o que Deus tem falado a seu respeito? O que o Senhor pensa a seu respeito? É isso que nós temos que preocupar. Porque se nós tivermos convicção do que Deus pensa ao nosso respeito, nós vamos continuar trabalhando, nós vamos continuar nos empenhando, mas a nossa resposta será de um coração grato, de um coração que pretende agradar ao Senhor e não a homens. E eu me voltei para o Senhor, pedi perdão à pastora, e falei, Senhor, eu quero ser diferente. Não importa quanto tempo tem, o que eu fiz, isso é nada. Eu quero servir o Senhor, mas eu quero te agradar. Por que eu estou assim? E hoje, graças a Deus, eu falo com paz no coração, irmãos, não é para mostrar para ninguém, já falei com vários dos nossos amigos isso. Eu sirvo ao Senhor nessa igreja com uma paz tão grande, com a tranquilidade tão grande. Não é porque é a igreja, porque é a pastora, porque é o Felipe, é porque eu tenho convicção da posição que eu estou em Deus.
Porque é Ele que cuida, é Ele que direciona, é Ele que corrige, é Ele que exorta. Nós precisamos ser corrigidos, porque o Senhor corrige a quem Ele ama. Se Deus não gostasse de você, não estava te corrigindo, não. Estava te deixando, como muitos fazem no mundão aí. Mas Deus nos ama, por isso Ele corrige. Filho, vem aqui. Filho, cuidado. Filho, olha bem. Filho, atenção. Filho, faça isso. Filho, faça aquilo. Porque é isso que um pai faz. Um pai cuida. Um pai está presente. Um pai está ali, preocupado. O nosso pai cuida de nós. E se nós somos discípulos, nós não vamos simplesmente obedecer. Nós vamos exceder a obediência. Nós vamos entender porque nós estamos fazendo isso. Nós vamos fazer isso com um coração grato. Nós vamos alcançar almas porque isso está no coração de Deus. Não é porque é número, não é para encher banco, não é para encher célula. É porque o coração de Deus palpita por almas. É porque o nosso Deus quer que nós vamos em direção às pessoas e arranque elas do inferno. E a única coisa que pode arrancar alguém do inferno é a palavra de salvação em Jesus Cristo. E essa palavra, nós somos investidos de autoridade, como Jesus disse. Nós fomos investidos com essa autoridade. Então não se acovarde enquanto discípulo do Senhor. Ouça, aprenda, obedeça, mas exceda essa obediência e vá. Vá em direção ao perdido. Vá em direção ao alvo, vá em direção ao propósito. Persiga com empenho. 2 Pedro, capítulo 1. Versículos 5 a 7, já acalmei. Minha esposa amada sempre fala, para de gritar, amor. Segunda Pedro, capítulo 1, versículos 1 a 7. Por isso mesmo, empenhem-se, essa versão, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor. E eu quero me ater aqui ao empenhem-se. Não pode faltar empenho na vida do discípulo. Porque quando a gente pensa assim, então já que eu vou agradar o Senhor, eu vou fazer do jeito que eu acho aqui, depois eu pergunto se você gostou, se não gostou, eu mudo. Não, nós temos que nos empenhar, nós temos que ter zelo, nós temos que entender o que é para ser feito, por que é para ser feito. Porque tem muita coisa aqui, gente. Não acredito que Deus escrevesse tanto de conselho à toa. Então não é para fazer do seu jeito. Não adianta você achar que você é a última bolachinha do pacote que sai tudo. Nós não sabemos tudo. O conselho está aqui. E aí, Pedro vai falar, empenhem-se. O discípulo, ele tem que se empenhar. Ele tem que ter a intenção. Existe a influência não intencional. Eu acredito que é mais ou menos o que Noemi fazia. Ela influencia, mas ela não tem tanta, assim, vontade de influenciar, não. Tanto é que na hora H falou assim, não, gente, volta, vai para lá. É uma influência não intencional, ou seja, você faz, mas não é para os outros ficar andando atrás de você. Não é aquele negócio da internet, que você quer que o povo fique te seguindo. Falei com os jovens ontem, né? Eu não sou muito novo, não, gente. Esse negócio é meio antigo para mim. Tem algumas coisas que eu sou meio antigo para essas coisas, quer dizer. Mas hoje na internet é aquele negócio de seguir, né? Quer que todo mundo fique te seguindo. Noemi não era assim, não. Se Noemi tivesse Instagram, ela ia bloquear, colocar aquele negocinho lá, só seguir quem eu quero. Aí, não tem um negócio lá que você bloqueia assim, só se eu deixar? Aí ela ia bloquear a Off e a Ruth. Não é para me seguir. Aí a Ruth ia ficar lá mandando aquele negócio lá, deixa eu te seguir, deixa eu te seguir. Aí a Noemi vai, então tá bom, Ruth, pode me seguir. Essa, para mim, é a influência não intencional. Quando a gente faz alguma coisa por fazer.
mas tem a influência intencional. Quando a gente quer alcançar as pessoas. Jesus era intencional, gente. Jesus virava e falou assim, ó, gente, ele chegou para os discípulos, olha que interessante. Jesus chegou para os discípulos e falou assim, ó, segue-me. Está aqui, @Jesus. Segue lá. Underline de Jesus. Segue. Não fez igual Noemi, que bloqueou. Jesus chegou, segue-me. Aí o que você tem que fazer enquanto discípulo de Jesus? Chega para a pessoa, segue-me. Aí quando ela olha e fala, seguir você, porque eu sigo Jesus, então nós estamos indo na mesma direção. Entendeu? Então nós temos que ser intencionais. Não é ficar escondendo. Porque a gente fica com desculpa, né? Não pode pedir para a pessoa me seguir, né? De ser exemplo, não, esse negócio é muito difícil. Não, quando você é discípulo de verdade, quando você ouve, quando você aprende e quando você obedece, não tem problema nenhum a pessoa te seguir. Não tem problema. Tem problema quando você ouve e não aprende. Ou ouve, aprende e não obedece. Ou nem ouve, nem aprende e não obedece. Aí é que não tem que te seguir mesmo. Mas se você ouve, aprende e obedece, qual que é o problema da pessoa te seguir? Porque se você está obedecendo, você está andando em direção a Jesus. João 15, versículos 12 e 13. João 15, versículos 12 e 13. Ixi, será que está certo? Ah, tá. Este é o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá vida pelos amigos. E esse exemplo de Jesus aqui é maravilhoso. Com certeza, é claro para nós que ele estava falando ali da entrega dele na cruz, mas o ensino é para nós. Senão Jesus não tinha falado nada. Ele tinha ido, morrido, acabou. Pronto, já fiz minha parte. Não, ele ensinou. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá sua vida pelos amigos. A nossa obediência a Cristo, a palavra, tem que fazer com que o nosso amor pelas pessoas nos leve a nos entregar por elas. Se doar por elas. E não tem necessidade de você entrar na frente de bala por ninguém, gente. Não é morrer no sentido físico. É no sentido de se entregar. É no sentido de servir. Por quê? Fica difícil de seguir realmente uma pessoa que não se importa com você. Mas quando você importa com a pessoa, ela fica pensando assim, interessante, não tem nada para oferecer para esse cara, e esse cara está preocupado comigo. Manda mensagem, me liga, ora por mim, convida para a célula, chama para a igreja. Esse cara deve gostar de mim, tem alguma coisa esquisita. Vai incomodar. A palavra do Senhor fala que quando nós abençoamos o nosso inimigo, você amontoa brasas sobre a cabeça dele. Não quer dizer que você bota fogo no inimigo, não, gente. Tem gente que acha que é para botar fogo. Jesus vai mandar fogo na cabeça daquele miserável. Não. O amontoar brasa é no sentido de incomodar. Quando você abençoa a vida de alguém que às vezes até te incomoda, é como um inimigo, uma pessoa que está contra você, e o diabo faz isso, tá? O diabo coloca a pessoa contra você. Aí vai uma dica. Pode ser que Deus colocou você como instrumento na vida de alguém, e o diabo pode colocar essa pessoa contra você. Não se acovarde.
continue abençoando a vida dele. Continue orando, intercedendo, pagando preço, servindo. Porque você vai colocar brasa sobre a cabeça desse caboclo. E vai ficar assim, mas não é possível. O que está acontecendo com esse cara? Aí sabe o que ele vai entender? O Espírito Santo que convence o pecado do juízo. Você é pecador, você precisa dessa palavra, você precisa desse Jesus. Quando se assustar, o cara está aqui. Mas não é porque você, cara, mas foi instrumento nas mãos de Deus. Foi ferramenta. Deixou Deus te usar, deixa Deus te usar, vaso. Não se acovarde. Jesus ensina isso. Né? Quando nós amamos de verdade, e não é o amor que o mundo prega, gente. O amor que o mundo prega é cheio de defeito, todo problemático, cheio de interesse, de falta de perdão, de mágoa, de rancor. Esse é o amor que o mundo propõe, esse é o amor que o mundo prega. É isso que o mundo tem para oferecer. Ontem eu falei para os meninos do Connection, o que uma pessoa do mundo tem para oferecer a não ser a podridão do pecado que está dentro dela? Agora nós somos diferentes. Porque nós podemos sim oferecer a luz de Cristo que está em nós. Nós podemos oferecer algo. Nós podemos ser influenciadores. Nós sim, o mundo não. Tem um monte de influência, eu já falei isso ontem. Tem um monte de influência por aí. Um monte de influenciador. Legal, top, faz uns videozinhos bem legal. Mas quem realmente tem o poder de mudar, um influenciador de verdade, é aquele que tem a palavra e o poder de Deus dentro dele. E nós temos essa palavra, amém? A autoridade que vem de Cristo, que age através do amor, isso sim muda a nossa história. Isso sim muda o mundo. Nós oramos aqui com a direção da pastora. Está querendo mudar o mundo? Está querendo ser um ativista? Amém, irmão. Nós estamos aqui para te apoiar. Nós vamos te ajudar nisso. Você vai ser um ativista que vai mudar o mundo. Sabe como? Com a única coisa que esse mundo precisa de mais importante: Jesus. Amar é obedecer, dar a vida, é extrapolar aquilo que foi mandado, é ir além. Amar é isso. O amor de Deus nos faz ir além. Quando está difícil, quando a gente às vezes nem sabe se a fome vai continuar, como no caso de Ruth, vocês já sabem que eu tinha esquecido, né? Esqueci de Ruth, não. Às vezes a gente não sabe se a fome vai continuar, se vai piorar, o que vai acontecer, a gente não sabe, não tem como saber. Você está fora do seu controle, fora do seu domínio, mas o amor de Deus nos faz ir além até quando está difícil. Porque nós temos paz com o Senhor até em meio à tribulação. Como o salmista diz, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte. Gente, andar pelo vale da sombra da morte é bom? Não. Mas ainda assim eu sei que tu estás comigo. Porque quando o Senhor está conosco, nós podemos passar pelas situações difíceis. Você pode estar na célula, naquela dificuldade que você fala, você convida, você tenta, você ora e parece que nada está acontecendo, mas você sabe que Deus está com você. Que os frutos virão. Que você vai se empenhar, você vai ser intencional, você vai formar em você o discípulo verdadeiro de Cristo, que crê em Cristo, que ouve, que aprende, que obedece, que excede, e os frutos virão. Porque nós estamos passando pela dificuldade com o Senhor. Que nós venhamos então buscar ir além da simples obediência. Obedecer é importante? É. Não vamos deixar de obedecer, não vamos deixar de ouvir, aprender e obedecer. Não, não vamos. Mas nós podemos ir além. Então, não vamos simplesmente obedecer, mas ir além. Porque o Espírito Santo,
de Deus, Ele vai agir em nós, irmãos, para que nós sejamos parecidos com Cristo. Para que na nossa essência a gente exale Cristo. Para que as pessoas vejam Jesus em nós, muitas vezes sem precisar ficar falando muito. Não vamos cair nessa, não precisa falar, não. Temos que falar, nós temos que ser intencionais. Nós temos que falar. Mas não precisa falar muito, porque a sua obediência a Cristo vai mostrar que nós seguimos a Jesus e que isso é bom. Nós estamos indo no caminho certo. Amém? Quem tem convicção que está indo no caminho certo aí? Amém, está vendo? Jesus é o caminho, nós estamos indo no caminho certo. Não precisa de você ficar com medo, não. Quando você falar para alguém do amor de Deus, tenha convicção. Eu estou no caminho certo. Aí se a pessoa falar assim, você acha que você é o certão? Não, mas eu sou. Eu sou, porque eu estou seguindo o certo. É errado é quem não está seguindo o certo. Você quer ser o certão? Não, eu não quero ser o certão, eu sou o certo. Está aqui, ó, sou certo cada palavra. Se você quiser ser certo também, você vai seguir a mesma palavra. É errado é quem não segue a palavra. Porque eu tenho convicção. E a gente não é certo para mostrar. A gente é certo para agradar o Senhor. A nossa obediência está ligada a agradar o nosso Deus. Amém? Curva sua cabeça. Agora é o momento de você responder a pergunta, eu estou brincando. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, porque a Tua palavra nos ensina. A Tua palavra nos acolhe, a Tua palavra nos direciona, ó Pai, e nós confiamos na palavra do Senhor. Que o Senhor faça com que a Tua palavra, ó Deus, venha realmente entrar no nosso coração, que nós não venhamos apenas obedecer, ó Deus, simplesmente por obedecer, mas que, ouvindo a Tua palavra, aprendendo a Tua palavra, obedecendo a Tua palavra, nós também venhamos exceder, ó Deus, partilhando desse amor maravilhoso que vem do Pai, e nós venhamos emanar esse amor na vida das pessoas, e elas enxerguem que nós somos discípulos do Senhor. Ó Deus, que em nome de Jesus, ser discípulo do Senhor, ó Deus, não seja simplesmente um sinal, mas seja parte da nossa vida. Ó Deus, que nós tenhamos prazer e paz em servir ao Senhor, em seguir os seus passos, obedecendo ao Senhor com gratidão no nosso coração, mas também, ó Deus, preocupados se o Senhor se agrada de nós, ó Pai, para que neste caminho de discipulado contigo, de santificação, venhamos alcançar a posição que o Senhor quer de nós, dentro do grande propósito do Senhor na nossa vida, em nome de Jesus. Amém.